A grana dele que ele tá pagando imposto não tá indo pro posto de saúde, não tá indo para melhorar o transporte público, não tá indo para a escola da filha dele. A grana que ele tá pagando de imposto tá indo para pagar juros para uma galera que já são os 1% mais ricos da população. Caralho, velho. Então, olha como o sistema no Brasil é sempre baseado na mesma coisa. Roubar o máximo possível do pobre. O pobre é mais assaltado até na rua, até pelos bandidos de rua. Teve uma época que o Brasil tinha muito sequestro, que gente rica ia sequestrada. Hoje em dia não tem mais, rico. Tipo assim, roubar um carro antigamente era uma parada que o cara que era ladrão de carro, ele sabia roubar o carro mais barato e o carro mais pá. Hoje em dia é muito fácil tu roubar um carro de um pobre, um carro mais antigo, que não tem um alto sistema de segurança. Pá. Agora, esse cara, para ele roubar um carro de um rico, já é muito mais difícil. Tá ligado? Então, assim, o rico ele é menos roubado até na rua pelos próprios ladrões. O ladrão rouba pobre, um ponto de ônibus, atrás de um celular, porque é mais fácil. Né? Vai num bairro nobre, polícia pra caralho, segurança, tu entra, os caras já estão knock-toque. Assim, o bagulho é todo... o sistema ele é todo de um jeito que é isso, é pobre sendo roubado, tá ligado? Por gente que tá lá no topo e que fica cada vez mais rica. Dom, cara, quando a gente começou muito underground isso aqui, tentando criar um conceito, tentando criar uma estética, fazendo um conteúdo profundo. E a primeira proposta que a gente recebeu foi de Bet, tá ligado? Caralho, primeirona. Primeirona, assim. Tipo, foi até engraçado que quem ofereceu pra gente ficou no receio de oferecer, inclusive, pelo que a gente tava construindo. Mas, assim, foi muito doido que é uma proposta que, pra quem tá começando, cara, mexe muito, 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 muito. E a gente tá querendo construir uma marca, tá querendo construir algo com conceito, tá querendo construir algo diferente. A gente se olhou no dilema, assim, pô, e o que a gente faz com isso aqui? E a gente teve muitas conversas, cara, muitas conversas ao ponto de falar assim, pô, mano, mas vocês são idiota de não aceitar? Tem gente fazendo 1 milhão por semana com isso. Tem artista que não precisa fazendo com bet. Hoje já tá na Globo. Isso tá com os maiores influenciadores, músicos. Tá no esporte, tá com todos os times. É internacional. Isso aqui não é só no Brasil. Isso aqui é legalizado, velho. Você não tá fazendo nenhum crime. E aí, tipo, os argumentos são sedutores. Pô, o cara, a maior empresa, a maior emissora, todos os podcasts, a grande maioria deles aceitando, e você recusar, parece que você tá sendo bobo, parece que tá sendo idiota. E aí, tipo, você pega de exemplo reflexões assim, por exemplo, pô, mas a bebida já foi criminalizada. Sim. Antes já tinha esse problema, antes era crime você vender uma bebida, hoje é totalmente normalizado. Né? Então, vocês vão recusar esse dinheiro que vocês precisam, e aí... Talvez daqui 2 anos vocês se arrependam disso, porque isso vai estar extremamente normalizado. Você fala, pô, você foi o único que não pegou sua fatia. Irmão, esse dilema, assim, foi muito difícil dizer não. Muito difícil, mas a gente escolheu não por enquanto. O que você pensa sobre, irmão? Mano, é um bagulho que eu também tive várias reflexões sobre isso e não cheguei a uma conclusão sobre esse caso específico, por exemplo. Eu não diria que eu tenho uma conclusão definitiva pelo seguinte argumento que eu vou te passar agora. A gente tende a colocar uma responsabilidade no indivíduo ali que está na rua precisando batalhar para sobreviver, para fazer o seu corre, que na verdade é uma responsabilidade coletiva, tá ligado? Então, como você acabou de falar, tem um monte de... Você está num mercado, num jogo, e que você já sai com uma desvantagem competitiva porque o seu competidor está chegando com esse aporte de grana aí. Por outro lado, esse bagulho das bet, ele tem
Porque assim, isso você pode transpor para vários outros... Porque se você for fundo mesmo, no sistema que a gente vive, no capitalismo, ele é baseado na exploração. Então, se você for purista, aí fudeu, não vai dar para fazer nada. Entendeu? Sempre vai ter alguém sendo explorado, tá ligado? Para gerar dinheiro, né? E acumulação, tá ligado? Para muito poucos, principalmente num país como o Brasil, né? Se a gente tivesse um capitalismo mais bem desenvolvido, né? No sentido de ter mais concorrência, ou talvez esse seja o capitalismo mais bem desenvolvido que existe, e essa seja a solução perfeita para eles, né? Porque é isso, os 1%, 0,1% estão com a maior parte do dinheiro e 50% da população tem o mesmo tanto que essa pequena parcela. Mas qual é a nossa responsabilidade como um indivíduo ali? E qual é a nossa responsabilidade como um coletivo? Tem que diferenciar essas paradas, né? O que é foda nas bets é que tem um modelo de negócio que é muito difícil para nós, que somos pessoas que entendem o impacto das nossas ações, porque a gente já teve do outro lado, tá ligado? Você já foi o moleque que estava se inspirando em alguém, assistindo ou escutando uma música que seria como se fosse o que você faz hoje, que vai refletir em alguém. Então você tem esse pensamento, tipo, pô, vou incentivar um bagulho desse para um moleque que outro dia era eu. Esse moleque vai estar lá fazendo um bagulho que vai tirar dinheiro dele, talvez ele vai estragar a vida dele, porque bet é um bagulho que destrói algumas vidas, né? Mais do que a gente tem ideia, né? Mas qual a nossa responsabilidade e por que é, como você falou, né? Por que é legal, né? Agora, a diferença é que o modelo de negócio é sobre a perda direta, né? Então é muito difícil, porque o cara vem e te oferece um bagulho que é o seguinte: você vai ganhar quando o cara que você divulgou perder. Aí é foda. Entendeu? Aí eu acho que realmente não dá pra dizer sim, mesmo estando em qualquer situação, tá ligado? Porque você tá, tipo, compactuando com o fato de que você tá divulgando uma parada que é prejudicial pro teu próprio público, né? Isso é que é foda. Agora, eu coloquei esse argumento todo para te dizer isso, tipo, que eu também não tenho esse julgamento tão radical, tipo, não, quem aceita é filho da puta mesmo e tal, porque depende de onde você tá, né, mano? É lógico, se você é se você tá com uma estrutura já milionária, tá cheio de dinheiro e ainda continua aceitando esse tipo de coisa, aí isso tem algum desvio de caráter, algum problema de ética com você, porque você sabe que é um modelo de negócio que os caras é baseado na desgraça do outro, né? Mas é complexo. É complexo porque a gente, na verdade, isso não devia ser permitido, né? Eu cresci num ambiente que, pô, em Fortal, quando eu era moleque, não era legalizado cassino. Acho que até hoje não é legalizado cassino no Brasil. É, isso aí. Como que cassino não é legalizado, que é um bagulho que você tem que ter o trabalho de se destacar para o lugar para jogar, e lá você pode perder tudo, mas é legalizado você perder tudo enquanto você está ali no seu Celular. descanso do trabalho, tá ligado? Tipo, no horário de almoço. Você parou aqui, aí tu vai se endividar ali, tá ligado? E tem casos de gente perdendo tudo. Além de tudo, é isso, tipo, o que eu acho que a gente devia é se mobilizar para que isso não seja permitido, né, mano? Se isso fosse, tipo, sei lá, velho, porque eu fico tentando imaginar qual situação que seria ok isso ser permitido, saca? Porque tem tanto problema aí. Em primeiro lugar, tem essa parada de que você não tem nem controle do nível de percentagem de gente que realmente ganha o dinheiro, né? Em segundo lugar, o Brasil é um país que tem diversos problemas sociais e gente muito pobre, não tem nenhuma perspectiva de vida, se ilude com essa parada como uma forma de querer ter as coisas. Hoje em dia, com esse bagulho tá tudo aqui, né, mano? Tipo assim, o moleque não tem porra nenhuma, tá ali num interior do Brasil, num lugar que não mostra pra ele nenhuma oportunidade dele sair dali, mas tá tudo aqui seduzindo ele dentro de uma telinha de celular, tá ligado? Inclusive, alguns caras como ele, né? Que viram influências e pai, começa daqui a pouco tá aqui, e todo mundo mostra, pô, vim lá
da puta que pariu, do meio do nada, e agora tô aqui, dei uma casa pra minha mãe, comprei um carro, tô aqui, o cara tá lá com os panos de marca, não sei o que, o cara, pô, quero isso também, né? Mas como? E aí vem uma parada que é tipo, não, você... Aí esse cara que conseguiu alguma coisa, que ele segue lá, diz assim, não, então, você pode jogar aqui nesse joguinho aqui, eu ganhei, não sei o que, pai, você pode ganhar também. Aí o cara se ilude nessa e ele, que já estava numa situação totalmente de desvantagem, vai ficar em mais desvantagem ainda, porque ele só vai perder, né? Então, como que isso, em que situação, esse tipo, aí outra camada, né? Aí essa grana que é tirada dessa população brasileira que a maioria, né, ganha menos de um salário mínimo e a média, isso com toda a desigualdade, que tem gente que ganha muito e ganha pouco, não passa de 3 mil reais a média de renda do brasileiro, né? Perfeito. E isso 3 mil é o São Paulo, né, as cidades mais ricas, né? Então essa grana aí que sai dessas pessoas pobres vão para o exterior, porque para ilhas fiscais, tá ligado? Agora que eles começaram, os caras tiveram que fazer o Brasil é tão doido que esse bagulho rolou solto. Tipo, é igual, não mudou, mano, a gente tá ainda em 1500, tá ligado? É igual quando os caras chegaram aqui com as caravelas e disseram, vamos tirar aqui tudo que tiver, mano, enquanto é tempo. Pá, vamos nessa, que, bora que tá correndo o tempo, bora, que uma hora vai dar merda, mas aí a gente já, tá ligado, já se deu bem. E aí depois veio a corrida do ouro, e depois é o pau-brasil, é o ouro, é o petróleo, aí é minério de ferro, aí cada vez é um bagulho novo. E o que sempre deu muito dinheiro no Brasil é roubar de pobre, né? Que é muito louco isso, né? Você tira de quem não tem, né? E aí começou essa parada, os caras tipo, vamos tirar isso aí no máximo, porque daqui a pouco vai ter lei regulando. Enquanto não tinha lei nenhuma regulando, nem pagar imposto os caras pagavam. Aí manda a grana toda para as Ilhas Cainã, manda a grana toda para algum paraíso fiscal. Esse dinheiro sai da população pobre do Brasil, vai para fora do Brasil, não movimenta a economia. O cara não, sabe, tipo, não é uma parada que é um dinheiro que está circulando, que vai movimentar o shopping center, a padaria, a marca de roupa, entendeu? E aí, sistemicamente, isso vai fudendo a gente cada vez mais. Agora, a responsabilidade é sua, minha? Ah, é dos políticos. É só dos políticos também, tá ligado? Assim, enquanto a gente não tiver formas de entender que, quanto sociedade, a gente tem que pensar nessas coisas coletivamente, não individualizar a culpa, tá ligado? A gente não vai conseguir sair do lugar. Agora, na sua situação, eu realmente não sei o que eu faria, tá ligado? Porque é isso. De repente você tá nessa e tem isso eu concordo. A gente tá num mundo de competitividade, tá ligado? Já aconteceu isso várias vezes comigo, tá ligado? Não exatamente essa situação, mas o modelo que eu escolhi seguir na minha carreira foi um modelo que eu evitei alguns atalhos, porque eu queria fazer o que eu queria fazer, do jeito que eu queria fazer, tá ligado? Mas não julgo quem foi por alguns atalhos, se quando você tem uma oportunidade de fazer o certo e direito, você transforma aquilo ali e faz, tá ligado? Perfeito. Então, só para concluir, mano, o mais doido é que a gente fica cobrando de pessoas como você, tá ligado? Ou eu, e tudo bem cobrar, mas eu não vejo a galera cobrando os donos das paradas, tá ligado? Os caras que estão ganhando, ficando milionário, porque são os donos das bets. Eu não vejo a galera cobrando ações para proibir esse bagulho, tá ligado? Tipo, no Brasil, entendeu? Se é errado, se é antiético dessa forma, a gente tinha que estar se mobilizando para proibir isso, tá ligado? Não é aceitável que isso fique a mercê, que o sujeito que está desamparado fica à mercê, tá ligado? Sei lá, da sorte de não cair nessa, tá ligado? Total, assim, acho que faz até refletir muita coisa do que a gente passou desses últimos tempos, porque querendo ou não, pode ser o nosso passaporte para as coisas conseguirem fazer acontecer.
O problema é que quando isso fica muito próximo, porque você vê assim, 40% das pessoas que investiram em bets estão endividadas. Só que 40% é longe. Quem é 40%? Não sei, pode ser que a pessoa... É gente pra caralho. Mas ela não está próxima. Sim. Aí quando acontece, por exemplo, teve um amigo nosso, que inclusive já trabalhou com a gente aqui. Elber Alves. Desaparecido desde o Natal, dezembro. A Caramba. polícia não acha. Ninguém vai atrás. Você não ouve nada. A gente vai puxar para saber o que aconteceu. Você encontra extrato, dívida com bet. Eu não sei exatamente se foi isso, mas é um indício. Sim. Dívida aqui, se enrolou para pedir dinheiro com um. Ficou Então, devendo agiota. ficou muito próximo. Aí quando você, caramba, esse cara tava aqui, por conta disso, olha o efeito do meu lado. Porque quando você fala 40%, é muita gente, mas não tá próximo. Sim. Sei lá, 40% é... O que é 40%? Sei onde Exato. estão. Aí quando tá aqui do seu lado e fala, caralho, olha como é direto isso. Sim. E aí a sua régua moral, ela tá muito aqui. Porque é o que você tá falando. Eu sinto, tá? Sendo bem honesto, que isso é uma coisa temporal. A gente tá vivendo exatamente o momento da bebida. Porque é muito louco. Pô, eu tenho amigos que bateram, que sofreram acidente por conta da bebida, aí você vai lá na propaganda e fala assim, ó, mas bebe com moderação. Aí o cara que é viciado, ele fala assim, obrigado por avisar. Você acha que ele vai moderar? Não. Sim. A mesma coisa do jogo. Fala, ó, mas aposta com Sim. responsabilidade. Ufa, ainda bem que você me avisou, hein? Ele não vai. Então, isso a gente tá vivendo esse ajuste. Agora é ruim. Daqui a alguns anos, caraca, olha, vocês não aceitaram, hoje em dia é tudo normal. Então, acho que é muito Sim. pelo momento também. E aí, Sim. por conta disso, e trabalhar com a imagem, a partir do momento que você prega algo e você vai contra aquilo, eu acho que você perde força no teu discurso. Então, você não botou a cara na câmera para falar que vocês são isso, isso, isso. Vocês não assumiram a responsa? Sim. Então, cumpre ela. Porque é muito esse lugar do tipo, principalmente quando você está no espectro político, e aí vamos falar real, quando você está mais à esquerda, Sim. quando você assume algumas coisas, você é responsabilizado por isso. Se eu tivesse do outro lado, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso bater na minha Tranquilo. mulher, eu posso fazer... É. Eu tô absolvido que ela não é mimimi. É, exato. Aqui eu assumi a responsa e vamos segurar, vamos embora. É isso. Sim. Mas é um momento. Então, acho que a gente tá vendo agora é momentâneo mesmo. Posso estar errado, pode ser que lá na frente já exista, não entrou, mas, cara, é isso. E agora a gente vai sustentar, tá ligado? Até o final. É, eu acho que, eu não sei se nesse caso vai ser igual a bebida, porque eu acho que é um pouco diferente, tá ligado? Apesar da bebida ser, é um nível muito maior, assim, é muito mais perigoso, eu acho, tá ligado? Que a bebida é uma parada que, e também tem outro fator, né? Além de tudo, é muito, como é que eu poderia dizer? Muito nocivo para a economia do país mesmo, entendeu? Porque a bebida, querendo ou não, ela ainda movimenta um dinheiro na economia. Tem uma fábrica, a fábrica tem trabalhadores, aí os caras precisam transportar para os bares, aí tem uns caminhão, aí você emprega caminhoneiro, o caminhoneiro tem que ter, né, os engradados, e os engradados tem que ser fabricado, tá ligado? E aí tem as garrafas, a garrafa tem que ser fabricada, são as garrafas de vidro, tá ligado? E aí vai pro bar, em cada boteco, esses barzinhos dos botecos vão ganhar dinheiro com isso também, tu circulou mais dinheiro ali na economia, tá ligado? A Bet só circula dinheiro de publicidade. Não tem geração de emprego, não tem nada, tá ligado? Então assim, eu acho que é um saque, os cara meio que inventaram o saque perfeito, né? Nossa, pra caralho. Pegar o dinheiro ali do pobre, tipo, pô, tu tá tirando dinheiro diretamente do bolso do trabalhador ali. E aí, pode ser, se você quer, vamos liberar a Bet, só se for uma parada muito controlada, assim, tipo, sabe, tem como controlar, tá ligado? Tem como controlar. Tipo, hoje não tem, mas seria possível. Do mesmo jeito que a gente pode controlar, a gente tem que controlar a internet, né, mano? Nossa, A aí você internet- entra na área que todo mundo... cinzenta. Tem que controlar a internet. Os caras não conseguem controlar. Tem um aplicativo GovBR, vira até meme, que é maior treta pra entrar, tu tem que fazer dupla verificação, o e-mail e a porra toda. Os caras têm como saber quem é quem em tudo, né? Aí tinha que, se for o caso que eu não sou nem a favor, não sei, mas tinha que pelo menos ser transparente, né? Quantos por cento das pessoas que jogam ganham?
Tá entendendo? Quantos por cento que do investimento que é feito volta como bônus e tal, esse tipo de coisa. Mas isso não vai rolar, senão vai ficar igual máfia. Não, A máfia é isso aí, é o jogo do bicho, essas paradas, né? Mas pô, tipo, pelo menos no jogo do bicho você tem que sair de casa. É. Você tem que ir lá comprar o bilhete, entendeu? Você tem um grupo que você socializa com isso, tá ligado? Tipo, tem uma parada, tem social. diferente. O foda é que esse argumento é o que você falou. Se a gente for ser purista, tá bom, então tem uma indústria aqui que ela movimenta a economia, ela justifica tal coisa. A indústria bélica, ela se justifica através disso. Ó, a gente tem uma economia que a gente cresceu um país, só que eu vou atacar você rapidinho porque eu preciso dar vazão a isso aqui. Mas ela tem uma economia que movimenta ela cresceu nações em torno disso. Exatamente. Então, se eu for purista, eu tô ferrado. Não dá pra ser purista em nada, como eu tô te falando. foda. Purista, se você for 100% purista, eu acho legal ter o pensamento utópico. O purismo, ele é necessário. Mas se você achar que isso é implementável no aqui e agora, você vai enlouquecer e você vai ser tirado, porque não dá, né? É igual os caras que falam que acham que você tem que, tipo, se você quer um mundo, você fala sobre a construção de um outro mundo, mas você, na sua vida pessoal, você é contraditório. Óbvio, eu estou vivendo dentro desse sistema agora, eu tenho que ser feliz agora. Total. Tá ligado? De alguma forma, menos em alguns momentos, né? Então, acho que é isso. É legal almejar, pensar que, tipo, isso não é legal, isso a gente devia acabar da nossa sociedade um dia e vamos caminhar para isso. O que a gente tem que fazer? Quais são os passos? Qual é o primeiro passo? Qual é o segundo passo? Não, o problema... Só um parênteses que, tipo, esse é muito louco, é tudo muito louco. Eu viajo muito nesse lance de você ser purista, que você começa a olhar pra tudo e tudo tem uma problemática, tipo... Tudo tem, mano. É bizarro que a gente tá falando sobre inteligência artificial agora, e aí a gente tá falando sobre como as máquinas, elas revolucionam, elas substituem, elas são velozes e tudo mais. Já tem uma nova revolução acontecendo, que ela é além da IA, que ela tem a IA, mas ela é além, que é a comportamental. O que aconteceu agora? Porra, da hora meu óculos, tal. O que as empresas fizeram? Joga uma câmera no seu óculos, porque vai ser legal você filmar o POV, você andando. Sim. Então, o que acontece? Tem todo mundo aqui tá lendo as suas reações e expressões. E isso está sendo enviado para uma empresa. Então, agora não é mais como você, Rabi, é como você se sente, como você se move. Porque nesse momento tem um cara que tá tendo uma relação sexual com alguém e tá filmando isso. Como é problemática essa parada, tem um cara que tá ali tendo uma interação com uma criança, com um adolescente, isso está sendo filmado e enviado. Isso não está sendo denunciado. Isso vai ser dados. Sim, e aí fudeu, eu não posso usar mais um óculos de grau com a câmera, porque tudo tem uma parada que a gente é produto dentro do capitalismo. Exato. Em tudo, eu não posso, eu tô no conforto da minha casa e tem alguém que chegou como visita, o cara filmou minha casa inteira, tudo que tem como detalhe, foto, que eu gosto, que eu não gosto, quem eu idolatro, quem eu não idolatro. Se isso daí você usa como mecanismo político, mano, isso é um hard power absurdo. Entrei na casa desse cara, você tá contra o Estado, mano. Olha, quem te falou? Eu tô aqui na internet falando que eu sou pró-Estado. A gente foi na sua casa, você tem foto de tal coisa, você usa isso, você tal coisa. Mapeou você inteiro, irmão. Você tá sendo vigiado, tem câmeras 24 horas o tempo inteiro. Fixas e agora andando. Você não sabe onde você tá sendo filmado mais. Ah, desculpa que você aumenta a segurança. Pô, cara, tá vendendo dados, mano. Tá te lendo. Que brisa, mano. É uma loucura isso, né, mano? É uma loucura. Aí se for purista, fica dentro de casa e nem assim você tá seguro, tá ligado? É mó doideira, mano. É um conflito, né? Não, muito. Mas esse ponto que você traz, assim, Dom, é onde pega mesmo, assim, porque eu também acho a Beth muito diferente de outros assuntos, porque é realmente... O cara, ele geralmente não entra para se divertir ali. Ou se ele entra, daqui a pouco ele começa a ver um outro ponto, que é a parte econômica. Então, geralmente entra o cara muito endividado. E aí ele vê ali uma oportunidade, porque ele tá vendo um influenciador, aí o amigo dele falou que jogou 25, ganhou 500, né? Aí o modelo é um tigrinho fofinho, aí o negócio é cheio de notificações. Assim, os caras hackearam todos os seus gatilhos mentais, que é diferente da bebida isso. A bebida não vai te fazer você perder dinheiro. Ela não entra com uma esperança de solução financeira. Então o cara já entra endividado, coloca os únicos 300 conto que ele tinha e ele ainda perde tudo. Nossa, irmão. Sabe, esse assim, é uma indústria que não tem como brincar com isso aqui. Então, tipo assim, será que eu seria contra se eu estivesse num país de primeiro mundo? Não sei. Sim. Mas quando você tem um país tão ainda humilde, sem educação, endividado. Hoje os presidentes discutem como é que eu vou tirar a população inteira do endividamento.
Então a gente sabe que a gente tem uma porcentagem muito grande de endividados, pessoas sem renda, pessoas sem emprego. Os caras estavam aceitando o Bolsa Família dentro do negócio. Porque eles sabem que a pessoa que tem um Bolsa Família precisa de dinheiro e tá ali tentando de tudo. Então, cara, vou tirar esse dinheiro também de você. Mano, pra mim, assim, é muito pesado. Uma grande velho. parcela do Bolsa Família que tá indo pras bets, né? Isso é um dado, né? E tem um dado em dinheiro, né? Que são bilhões. Imagina o nível de violência que é isso aí. Ah, Isso aí pra mim é isso, cara. Pra mim isso é corrida do ouro, é colonialismo igual no tempo das caravelas mesmo. Porque é isso, cara. Como que tu tira do Bolsa Família, tá ligado? E leva pras Ilhas Cainã. Entendeu? Pra um paraíso fiscal. Pra mão de uma pessoa. Tu vai tirar bilhões da parcela mais pobre da população para 1, 2, 3 pessoas, tá ligado? É bizarro, mano. E Isso é um bagulho muito violento, né? É só te complementar que acho que o que você falou sobre políticos discutindo sobre endividamento, acho que no sistema capitalista que deu certo é quanto mais endividamento, melhor, né? Então acho que o plano tá dando certo. com certeza, certeza. Mas é meio doido, porque na verdade, mano, a gente chegou numa fase do capitalismo que ele é autodestrutivo no nível que sempre foi autodestrutivo, né? Tem a galera da teoria capitalista mais responsável é a galera do keynesianismo e tal, né? Que é a galera que adota certas medidas para salvar o capitalismo dele mesmo, né? Porque a tendência, se deixar aí no automático, a tendência é a autodestruição até do próprio cara que é o empresário. Por quê? Porque é como tem uma história famosa que é a do Harrison Ford, né? Que ele tinha as fábricas de carro e produzia carro, mas ele tinha que ter para quem vender o carro, né? Então assim, se você produz uma sociedade cada vez mais desigual, uma pequena parcela da população tem toda a grana, eles precisam vender os produtos dele para alguém, eles vão vender para quem? Tá ligado? Então, a tendência é voltar em algo muito parecido com a escravidão, né? Que o cara só vai ter mesmo, a única coisa que ele vai ter para vender é a força de trabalho dele, mas é meio que conflituoso com o conceito do capitalismo, né? O clássico que seria o consumo, a concorrência. Então, teria que gerar uma sociedade de consumo. A sociedade de consumo precisa ter uma básica distribuição de renda, reforma agrária, coisa que o Brasil nunca teve, né? Por isso que o capitalismo no Brasil nunca se desenvolveu. Você vê e aí é foda que os caras que se acham capitalistas, né? Que é os caras de direita, pá, eles não conhecem do próprio bagulho que eles estão defendendo, porque os países que eles admiram, todos fizeram reforma agrária. Nossa, mano. Tá ligado? Todos tiveram reformas básicas para garantir uma distribuição de renda mínima para que a economia gire, tá ligado? Então, se tu começa a tirar dinheiro do cara do Bolsa Família para ir para 2 caras que é dono de uma bet, vai faltar no mercadinho. Aí o cara, beleza, é tudo pobre, mas beleza, vai faltar no mercadinho. O mercadinho tá vendendo o quê? Arroz, feijão. O cara da fábrica de arroz já não é mais pobre, que tá se fudendo. Ele tá vendendo menos arroz. Tá vendendo menos feijão, tá ligado? Então, assim, se você for ver o ciclo da parada, aí o país vai afundando e afundando e afundando, entendeu? E quanto mais o país afunda, mais quem tá no topo fica... E ainda mais um país que nem o Brasil, né? Que tem uma taxa de juros ridícula, que hoje em dia o sujeito que tem dinheiro, ele nem quer mais investir na economia produtiva, né? Tu vai montar um negócio, ter um monte de funcionário, fazer uma parada que tu vai ter que investir para um monte de dinheiro que vai retornar para ti daqui a 5 anos. Viver de juros. Foda-se, mano. Bota ali e vive de juros. Nenhum negócio vai te dar essa quantidade de dinheiro em tão pouco tempo. Nenhum. Só se o cara que ele gostar mesmo de trabalhar. Tá ligado? Trabalhar, porque ele vai ter que trabalhar. Vai montar uma empresa. Tá ligado? Tem um monte de função. E vai se arriscar ainda mais, né? Esse bagulho não tem nenhum risco. É um risco muito baixo. Você bota o dinheiro lá, o dinheiro volta. Com 15% a mais. Então, assim, pra nós que não tem dinheiro, tipo, 15% parece pouca coisa. O cara que tem 1 bilhão, quanto é 15% de 1 bilhão? Nossa. O cara ganhou sem fazer absolutamente nada. Isso também é expropriação da força de trabalho, né? Essas paradas
são muito escondidas, tá ligado? Se você for no prático, em como isso se manifesta, porque parece tudo perdido no ar, tudo é dinheiro virtual, tudo é virtual, é como você estava falando, é um número, é o 40%, tá ligado? Você não vê 40%, entendeu? Você não vê 15% de taxa de juros, você não vê, mas na manifestação física disso, é o cara trabalhando pra caralho ali, o dinheiro 5 todo anos, dele. 6 anos de trabalho do cara, 10 anos de trabalho do cara. Tá ligado? Tipo, a grana dele que ele tá Porra, pagando mano. imposto não tá indo pro posto de saúde, não tá indo pra melhorar o transporte público, não tá indo pra escola da filha dele. A grana que ele tá pagando de imposto tá indo pra pagar juros pra uma galera que já são os 1% mais ricos da população. Caralho, velho. Então, olha como o sistema no Brasil é sempre baseado na mesma coisa. Roubar o máximo possível do pobre. O pobre é mais assaltado até na rua, até pelos bandidos de rua. Teve uma época que o Brasil tinha muito sequestro, que gente rica ia sequestrada, hoje em dia não tem mais, rico, tipo assim, roubar um carro antigamente era uma parada que o cara que era ladrão de carro, ele sabia roubar o carro mais barato e o carro mais pá. Hoje em dia é muito fácil tu roubar um carro de um pobre, um carro mais antigo, que não tem um alto sistema de segurança. Pá. Agora, esse cara, para ele roubar um carro de um rico, já é muito mais difícil. Tá ligado? Então, assim, o rico ele é menos roubado até na rua pelos próprios ladrões. O ladrão rouba pobre, um ponto de ônibus, atrás de um celular, porque é mais fácil. Né? Tu vai num bairro nobre, polícia pra caralho, segurança, tu entra, os caras já estão no toque. Assim, o bagulho é todo... o sistema ele é todo de um jeito que é isso, é pobre sendo roubado, tá ligado? Por gente que tá lá no topo e que fica cada vez mais rica. E aí aí acontece isso, o cara se revolta. Tipo, aí o cara, um outro cara traz a solução aí, ó. O Brasil tá sempre sendo roubado, aí o cara se revolta contra o próprio assaltante. Contra o próprio E assaltante, que tá ligado? é válido, né, a indignação do cara, mas ele acha que a resolução é um cara que tá lá em cima. Tipo, putz, sim. é foda. Os caras lá em cima, eles são intocáveis, eles ficam lá, nada dá ruim pra eles, porque até quando o sistema tá em crise, em treta, a treta são entre os de baixo. É foda, Não, mano. isso é cara, excelente, mano. A gente fala Tá muito ligado? sobre isso, cara. E aí, tipo, a gente tava falando até sobre antivilão. Só antes de você entrar nesse assunto, eu queria, sobre esse lance do tipo, como... É que é foda esse assunto, ele é muito bom. Esse lance do capitalismo, a gente começa a ter uma coisa muito agressiva, porque parece, na minha visão, parece que já a classe média, ela já não existe, né? Ou você tá muito pobre, ou você se distancia Nossa, eu muito. sinto isso direto, mano. Vocês estão com essa sensação? Pra Não, caralho! não tem mais, tá ligado? Tem mais meio, ou você tá muito, ou você tá pobre pra caralho. Parece que nada é suficiente também. Tem o nosso estilo de vida é muito mais caro hoje em dia, né? Muito, mano. Do que seria classe média, né? Não tem. Aí você chegou uma hora que ele tá se tornando insustentável mesmo, mano. Tipo, eu não sei. Tudo tá ruim no nosso sistema. Aí aparece um cara vendendo a ideia do comunismo. Por exemplo, o Jones Manuel. Cresceu muito. Sim. E aí, olha que louco, tipo, eu capitalista, né, até então. Eu nunca tive contato com outros tipos de governo. Sim. Aí, pô, eu não sei o que tem. Aí ele aparece, não, comunismo, isso. Eu falo, caralho, pô, isso seria interessante. Que país que é esse? A China é o que mais se aproxima, por mais que a gente não sabe que é mais socialista e tal. Sim. Mas tem ideias que partem dali. Sim. E aí você começa com um cara liderando e tal. Por mais que o país, ele não se torne um país comunista, mas pelo menos eu acho que o Jones, ele tá sendo uma peça fundamental para conversar com a quebrada. Claro, que ele bota um ponto de atrito ali. E ele leva pro outro extremo. E aí eu acho que o cara fala assim, eu tenho ideias capitalistas, mas agora ele me tirou todas elas e jogou pra cá, e o máximo que pode acontecer eu vou pro centro. Porque dificilmente esse cara compra essas ideias e volta pra cá. Depois você entendeu. Sim. Então, eu acho que nesse momento o Jones, não sei se ele vai ser eleito, se ele vai se tornar um presidente, mas eu acho que ele conseguiu sair do quarto, que tem muitos comunistas que falavam pras bolhas deles, ele saiu dessa bolha e conseguiu falar quebrado, assim, sabe? Com os artistas. Acho muito foda o que ele tá fazendo. Totalmente. Ele é um cara, eu acho que ele é a maior liderança popular, assim, e não no sentido de tamanho, mas tipo do que mais importante, assim, do que a gente está tendo no momento. Porque isso que você falou é muito louco. Tem um bagulho que chama a teoria do espectro total, né? Que é que os caras, eles arquitetaram um sistema de um jeito que o bagulho vai sempre indo mais para a direita. Para direita, até o ponto do cara chamar o Alckmin de comunista.
Entendeu? Nessa era, os caras estão chamando pessoas que, tipo, são grandes empresários, donos de empresa, representantes da alta burguesia nacional de comunistas. Isso é uma contradição em termos, tá ligado? Não faz nenhum sentido. E isso é um plano, né? Então, o que muitos críticos, né, da atual esquerda institucional, que é a esquerda dominante no Brasil, né, que é capitaneada pelo PT e seus aliados e tal, sempre falaram isso, que a gente está aqui no governo, queremos fazer uma conciliação e tal, mas se você chega pedindo X, a galera vai querer negociar contigo meio X, tá ligado? Então, tipo assim, eu chego com a negociação contigo, chego para negociar, quero vender esse copo aqui, tá ligado? Aí eu falo para ti, irmão, é 10. Aí tu fala pra mim, é 10. Não, beleza. Mas aí tu começa a botar defeito e fala, mano, mas ele já tá usado e tal. Eu acho que eu pago 5. Quer não 5? Aí eu falo, porra, meu irmão, 5 é foda, que eu tô te pedindo 10, vai os 8. Então, aquela clássica, mano, a gente conhece isso, tá ligado? Agora, se tu sabe que é assim, tu tem que chegar pedindo 20 se tu quiser vender por 10. Ou pelo menos 15. Entendeu? Que aí você pode chegar, mas o que os caras colocaram foi os caras fazem isso de um jeito muito malandro. Eles colocam o deles lá longe e dizem, não, nós vamos agora acabar com o Estado, não vai ter mais nada, não vai ter mais hospital, porque vai ser tudo particular, vamos privatizar tudo. Eles esticam a corda lá no final para poder você dizer, não, irmão, pelo amor de Deus, peraí. Não, pelo menos vamos deixar aí uns postozinhos de saúde aqui e tal. Não era isso que ele estava querendo, tá ligado? Ele tá jogando a negociação lá longe para poder chegar no meio termo. E a gente não tá fazendo isso. Entendeu? Então isso que você falou faz muito sentido. Agora, eu sou cada vez mais admirador mesmo do modelo chinês e tal. Agora, dificilmente replicar num país que não fez uma revolução, né? Mas ao menos temos para onde olhar, assim, uma sociedade, porque por muito tempo se achou que os comunistas, os anticapitalistas eram pessoas que eram contra a prosperidade, né, material, e não tem nada a ver com isso, né? Pelo contrário, como eu acabei de dizer, o que a gente acha, que a gente acredita que esse bagulho é insustentável e promove a pobreza, é o contrário. Entendeu? Então, a minha preocupação com o Brasil agora é que a gente está ficando um modelo tão desigual que está ficando difícil até para o cara que seria um cara que teria uma grande possibilidade de ganhar um bom dinheiro, mas não tem para quem vender. Eu vejo muito isso. Tipo, às vezes eu vejo uns moleque... É louco isso. Por exemplo, eu vejo uns moleque assim no Instagram e tal, uma galera que é mais que é mais urbana, sei lá, o cara que é de São Paulo ou do Rio de Janeiro, mora num grande centro urbano brasileiro e tal. E aí ele curte muita coisa gringa, um cara que curte moda. Aí ele curte moda e tal, aí ele vira um influencer de moda, tipo, pra falar dos grandes desfiles, dos estilistas foda, pá. E aí você fica pensando, caralho, esse moleque é bom e tal, mas pra quem que ele vai vender o quê, tá ligado? Aí uma grande marca dessa vai patrocinar ele, porque, tipo assim, qual é o público dele? Quem que assiste esse tipo de coisa? Moda de rua, mais de umas coisas mais cara. Quantas pessoas tem pra comprar, pra pagar 5 mil reais numa jaqueta, pra pagar... Tá ligado? Tipo, a gente fica numa pobreza infinita, porque não dá pra fazer nada que passe do básico, tá ligado? Então, se você tem uma marca de roupa no Brasil, tem que ser uma parada mais básica, pra poder vender mais barato, porque a população tem dinheiro pra comprar. A gente teria que melhorar a condição de vida da população pra poder, quem tem dinheiro, ganhar mais dinheiro, na real, né? Eu estou falando de uma parcela que não é o 0,1%, porque o 0,1% eles vai estar sempre bom. Para eles vai estar sempre bom, tá ligado? E é foda que se você coloca a sua roupa num preço acima, olha lá o Dom, mas a culpa vem para você. Porra, Dom L, prega tal coisa e o moletom tá 600, conta 1.000 e pouco, fala, cara. Eu quero fazer uns bagulho, agora eu vou fazer, tem essa joia aqui, né, que é um sol que eu criei e tal. Massa. Aí eu tenho uma outra que é mais cara ainda e pá.
Mas é isso, não, é difícil de vender, mano. A galera gosta, muita gente curte, mas nem todo mundo tem grana pra comprar, tá ligado? É foda. Então, Complicado, assim, hein, velho? entendeu? Tipo, eu não sei como os caras não pensam nisso. Os caras tão. Mas é por causa dessa parada, entendeu? O sistema do. Aí o cara já tem dinheiro, mano, nem me preocupo com isso. Eu vou botar aqui que tem 15% de taxa de juro aí pra eu multiplicar meu dinheiro. Né? Então, sei lá, perfeito. compra terra, compra imóvel. Mas a bolha vai estourar. Entendeu? Sempre estoura. Esse bagulho, uma hora dá merda, tá ligado? Sim. O que eu ia falar nem era tanto mudando de assunto, era mais complementar vocês, porque a gente tava vendo muito sobre antivilão na cultura. Né? O quanto a gente passou a indústria americana a construir antivilões. E, tipo assim, o antivilão, a diferença dele pro vilão é que ele não é simplesmente cruel. Tipo, tem aquele vilão do cinema clássico que ele só fazia maldade. Sim. Vem o antivilão que ele faz a maldade, mas ele coloca um motivo. Uhum. Entende? Então, tipo assim, ó, eu fiz isso aqui, eu explodi esse país aqui, mas é pra salvar o povo, Sim. tá ligado? Então, ó, agora eu vou precisar travar uma guerra, mas é pra libertar ele de uma galera. E aí, esse público começa a olhar esse cara como um herói. Sabe? Tipo assim, pô, o cara tá claramente invadindo aquele país, como sempre invadiu ao longo da história, pra tirar riqueza, pra tirar petróleo, pra minar ele, pra dar de exemplo uma força militar. Sim. Mas ele consegue vir num púlpito e falar, pô, mas eu fiz isso aí pelo povo agora vocês estão livres. E tem um público gigante, cara, que abraça esses motivos, que você falou de reforma agrária, pô, eu queria muito falar isso com você, inclusive, porque, tipo, o Brasil não teve uma. E esses dias eu conversei com um cara que estava defendendo as políticas americanas, e eu falei, pô, cara, então, se pelo menos a gente fizesse aqui no Brasil o que eles fizeram lá, você topa? Porque lá teve uma reforma agrária, que não dá pra também ter orgulho que não foi justa. O que fizeram com o público indígena foi loucura, pô. Sim. Sabe, não foi justo, mas pelo menos teve uma tentativa de uma reforma agrária. E a gente nem isso, né? Nem A o gente injusto nem isso que os fez. caras fizeram, E né? você é fã dos caras de lá, mas você não topa fazer aqui. Os caras não entendem que a reforma agrária é uma parada fundamental para o desenvolvimento do capitalismo, tá ligado? Mano, é isso, Dá pra saber cara. o básico. É fundamental, mano. É fundamental. O que você sente dessa construção de antivilões? Como isso impacta hoje na vida real também? Da gente começar a olhar esses caras e falar, pô, esses caras aqui eu tô com eles. Eles estão fazendo várias maldades, mas eu tô com eles. Eles podem invadir o meu país, mas eu tô com eles. O poder é muito grande, né, mano? E cada vez mais, né? Por isso que é interessante ter agora um novo polo ali, os chineses, tá, um equilíbrio de poder maior, né? Embora ainda a gente aqui está no espectro de influência dos americanos, que considera a gente o quintal deles. O que tem de legal, assim, é que agora, com esse governo Trump e tal, as coisas estão ficando óbvias, né? Porque antigamente a gente chegava para uns e outros, falava assim, porra, mano, os caras consideram que a gente é o quintal deles, os caras falam, não é assim, mano, você tá falando besteira. Agora você pode chegar e botar o trecho lá e dizer, tá aqui, mano, aí o cara falou literalmente, eles são o nosso quintal. Aí o cara vai falar o quê, né? Que tá lá na boca do maluco. E eles têm muito poder, né? E o que a gente tem que fazer é voltar a ter um sentimento de orgulho do nosso país, nacionalismo, né? A gente precisa de ter um nível de nacionalismo, mesmo eu sendo um cara que, na minha essência mesmo, eu sou anti-fronteiras, né, mano? As fronteiras são coloniais, né? Eu queria mesmo é que a gente tivesse desenvolvido um pensamento brasileiro indígena que vivia de uma forma muito mais livre, né? Com outro conceito do que é propriedade, do que é matrimônio, do que é patrimônio, né? Mas isso está muito longe. Pelo menos uma noção de país, de nação, para a gente defender o que é nosso, a nossa ciência, nosso desenvolvimento industrial, né? O que a gente vai fazer para competir nesse mundo aí, né? E uma das primeiras coisas é não abrir as pernas para tudo que vem de fora sem entender, tá ligado? E essa parada, por exemplo, das redes sociais é uma coisa muito importante, né? A gente está agora vivendo baseado em algoritmos que a gente não tem ideia de quais são, tá ligado? Então, olha o nível de poder, os cara podem te controlar no nível que você nem sabe o que estão fazendo, o que estão colocando para você, mano. A gente é muito vulnerável a esse tipo de coisa. Qualquer um.
tá ligado? O que aparece no teu feed, é o que te seduz ali todo dia, né? Então, a gente vem de uma geração que, achava que a internet era uma parada que ia democratizar a informação e realmente democratizou muito. A gente estava conversando agora, né, que hoje em dia o moleque tem como assistir os filmes clássicos, tem como escutar todas as músicas do mundo, antigamente não tinha, né? Você tinha que ir na loja comprar um disco, né, comprar um CD, e agora você assina um Spotify ou às vezes nem assina, só aceita ser o produto deles, né? Então, mas tem que pelo menos entender que se você não está pagando um serviço é porque você é o produto, tá ligado? Então a gente não paga o Instagram, porque o Instagram é que está vendendo a gente, né? Perfeito. Essa lógica, ela é muito doida, porque tem um cara que ele fala, eu sempre esqueço o nome dele, ele fala que em algum momento a gente deixou de navegar na internet e a internet navega a gente agora. Então, pode crer. bota fé? Tipo, É boa essa. Você, tipo, Essa é você alimenta o algoritmo e ele, tá bom, é isso que você gosta, é isso que você vai ficar mais aqui, então vou te entregar mais vídeo de pessoas limpando piscina. E aí começa. Aí, isso aqui você gosta. E é muito louco porque ele faz uma associação muito a como você não precisa ter faixa etária de idade para acessar a internet. Se um moleque de 14 anos ele coloca que ele tem 18, ele acessa e tá tudo bem. Sim. Teve um tempo atrás, teve aquela série Adolescência, que em um dos episódios mostra um adolescente muito raivoso com o adulto. Ele não controla as próprias emoções e ele agride, ele é muito violento. E tudo isso e é muito louco como ele desenvolve muito bem aquilo que ele fala. Porque um moleque de 14 anos, ele consegue enxergar essa semelhança de pessoas falando nesse sentido e ele replica um comportamento. Então tem a bolha da pornografia, tem a bolha da agressividade, tem a bolha do cara red pill, e aí tudo isso na cabeça de um moleque de 14 anos, o que acontece quando esse moleque ele é acuado? Ele libera tudo isso que ele viu como referência, porque ele não tem como desenvolver o córtex pré-frontal dele não está desenvolvido ainda. Então ele só faz tudo por associação. Então a adolescência, o moleque colocando tudo que ele viu como associação para fora. Ele não desenvolveu nada. Como é que você resolve esse problema? Acabou, tá tudo aqui solto. Tudo tá com um mecanismo muito bem amarrado. Aí acabou, é aquilo que a gente tava linkando. Tudo vira um produto e cada vez mais essa lógica de produto, ela tá sendo uma venda muito agressiva. É o tempo inteiro, assim, sabe? Mano, a gente tá brincando de ser ratinho de laboratório. 100%. Tu tá ligado, né? Porque assim, a esse ponto que a gente tá agora, a gente não ter, por exemplo, uma grande mobilização do governo para reunir o máximo de especialistas possíveis, o máximo de gente que estuda isso possíveis, para entender o que a gente vai fazer com os empregos que a inteligência artificial vai tirar. Eu estou falando só a ponta do iceberg, só uma coisa. Só em não ter isso já é loucura. Já estamos viajando na maionese, tipo, caralho. Já estamos atrasados. Estamos dormindo, porque vai dar merda. Todo mundo sabe que vai dar merda em algum ponto. E aí vai querer esperar um monte de gente, uma crise econômica fodida, assim, maior do que a gente já é acostumado a viver, tá ligado? Aí, essa mesma mobilização, devia ter gente pensando nisso que você está falando, no impacto da rede social, como a gente pode adaptar as redes sociais e o uso da tecnologia em geral, o uso de telas para a nossa vantagem, né? Porque assim, mano, eu sou um cara que ama a tecnologia, tá ligado? Eu adoro essa parada, eu sou meio, tipo assim, eu fico puto quando eu fico pra trás, assim, eu quero ter um celular do momento, eu quero ter um computador que tem um processador foda, eu gosto dessa parada. E a gente podia usar isso a nosso favor. Imagina se a gente tivesse uma sociedade que pensasse, né, e realmente no nosso bem-estar coletivo, né, que a gente pudesse usar essas coisas todas a nosso favor. Já tem muita coisa que a tecnologia ajudou, né? Tipo, por exemplo, hoje em dia você tem um monte de serviço do governo ali que você vai no celular, você não precisa enfrentar uma fila. Antigamente você tinha que ir lá no poupa-tempo, tá ligado? Pegar uma senha para um monte de coisa que você faz aqui agora, tá ligado? Massa. Isso é um bom uso, entendeu? Mas tinha que ter uma mobilização de gente, de intelectuais, de gente que estuda, do governo mesmo, pensando nos impactos dessa parada na população, porque é um impacto muito grande em diversos sentidos,
na escola, o que está acontecendo com os moleques na escola, como que é esse contato na infância, como que é, saca, tipo, nas relações, na psicologia, na cabeça das pessoas. Então isso tudo tem impacto. E tem impacto econômico, tá ligado? Tem impacto econômico, tem impacto no mundo do trabalho. Hoje todo mundo meio com TDAH e tal, todo mundo meio sem conseguir focar nas coisas, entendeu? Os serviços, às vezes, às vezes você tá trabalhando com alguém, você vê que a pessoa tá tipo, caralho, mano, a pessoa tá tipo totalmente doente de internet, não consegue focar, não realizar um trabalho, você tá aqui tipo, não, todos nós, acontece isso comigo frequentemente, tem dia que é perdido. Perfeito. Tem dia que é perdido. Sim, mano. Tem dias que eu chego à noite, tipo assim, mano, eu perdi o dia. O que eu fiz? Nem Caralho, eu que eu vi. perdi É o bizarro, meu velho. dia, mano. Porque eu comecei a resolver um bagulho no celular. E aí esse bagulho, pá, tu resolveu, pronto. Aí tu trabalhou por 2 horas ali no celular, falou, fez um acerto, pá, fez uma reunião, pá, não sei o quê. Mas isso aí, depois que terminou, você não foi fazer outras coisas e resolver outras coisas, ou sei lá, mano, fazer um hobby. Você continuou na tela e você foi fazer outra coisa, mas continuou na tela enquanto fazia outra coisa. Uma coisa que você deveria demorar meia hora para fazer, você demorou 2 horas e meia, porque você estava aqui com o celular fazendo outra coisa. E quando você chega no final do dia, você pensa, caralho, tipo, esse dia eu vivi um quarto dele. O resto foi perdido, tá ligado? Não, isso é muito louco, Dom, porque, tipo assim, isso me assusta até por uma relação de conteúdo mesmo, assim, você perdeu um dia porque você tá viciado em consumir conteúdos de 30 segundos. Nossa, A gente começa a ver uma sociedade que hoje não consegue prestar atenção em meia hora de uma conversa profunda, velho. Tipo, eu não consigo mais assistir um filme, a pessoa não consegue mais consumir um álbum, a pessoa não consegue mais ouvir um programa de uma boa conversa, ela não consegue ter foco pra estudar, porque ela tá se viciando cada vez mais no conteúdo rápido e nessa dopamina ao extremo. Sim. E o problema disso é como a indústria vê isso. Ao invés da indústria tentar romper, eles olham isso como oportunidade. Tá, entendi que agora tá todo mundo viciado, então eu preciso facilitar cada vez mais o conteúdo, eu tenho que tirar totalmente a profundidade, eu tenho que te explicar que aquele conceito da Netflix. Pô, o meu público, ele tem 2 telas. Então, ele não vai prestar atenção nesse filme por 1h30, ele não consegue. Então eu preciso... Tem essa parada, eu preciso fazer que o Caralho. filme ele seja muito mais voltado pro áudio do que pro que você tá vendo, porque o cara não vai ficar aqui. Então a cada meia hora eles reexplicam as coisas. Então o cara foi lá e aconteceu tal coisa. Ele lembra aquele momento que eu estava fazendo, ele repete pra você, porque ele já deduz que você não estava prestando atenção. Não sabia disso, velho. A Que indústria vai loucura. pra esse ambiente, cara. Então começa a acabar os filmes, né? As obras, né? Tudo As assim, a arte é muito músicas, impactada. cara, ninguém quer fazer música de 4 minutos mais, né? Eu vejo galera, tipo, a galera quer fazer 3, 2 minutos, ainda me chama pra fazer feat numa música que já tem 3 artistas e quer que a música tenha 2 minutos e meio. Eu falei, beleza, eu vou falar só seu chapa. Pronto, acabou. Tipo, mas é isso, né? Eu gosto também da variação, é legal, tem música curta, tem música grande, tá ligado? Mas a necessidade de ser curta porque as pessoas não conseguem ficar na mesma coisa por mais de que 2 minutos e meio, é muita doideira, né? Bizarro, mano. É muita doideira. E sobre esse lance E que no trânsito? O celular no trânsito, que quando eu fui lá na Europa, na Alemanha, tava cheio de propaganda nos outdoor, igual as que a gente tem aqui de bebida, na época, no auge das propagandas de bebida, sobre você estar com o celular no trânsito, porque o cara não consegue mais nem dirigir para algum lugar e ficar sem o celular. E as estradas lá, tudo de 100 e poucos, tudo 150. As estradas, tá ligado, né, mano? Alemanha, os caras fabricam carro de alta velocidade. só esportivo. Entendeu? Aí várias propagandas bizarras, propaganda feiona, assim, mostrando a pessoa toda fodida, morta, sangue. Caraca, velho. Umas propagandas bizarras, assim, bizarras, pra chocar mesmo, tá ligado? De não dirija, não use o celular no trânsito. E eu vejo direto que eu tô no trânsito, às vezes, eu faço também, às vezes eu tô aqui no trânsito, aí, pô, vou receber uma mensagem, aí o cara atrás tava, puta que pariu, foi mal, meu irmão. Às vezes eu tô no trânsito aqui, eu vejo um carro que tá meio assim, ó, tipo, tá no celular. Certeza. Tá no celular. que bizarro. 10 de A 10. gente nem tem os números dessa parada ainda. Quantos acidentes essa também parada não tá dá pra provocando?
Porque o cara, a hora que ele bateu, ele esconde o celular. Fala, foi mal. Tem nem como saber, né? Aí tem multa, Difícil. tudo mais, né? Você vai aqui. Total. Teve uma vez, eu tava dirigindo, eu tava mexendo no celular e o cara passou do lado, fez assim, né, cara do CT, eu falei, desculpa. Beleza. Andei mais um pouquinho, o cara passou e falou, mas Porra. de novo, irmão? Pode multar. Tá, beleza, isso daqui valeu. Ele te mandou uma mensagem pra te avisar. Caralho, velho, jeito. de novo, velho. Não, suave, vai. Multa aí essa porra. Olha direto pra cá, tá? Tá bom. Dom L, eleito presidente do Brasil. E agora vão as nomeações dos ministros do rap. Cola no show, quero te ver no show, tamo junto. Boa. Faz de novo com a mão. Eu prefiro criar 3 leis. Então vou refazer aqui. 3 leis que você criaria no país. Agora, pegando isso que você trouxe de inteligência artificial, IA, tipo, ao mesmo tempo que tá vindo todos esses problemas que a gente tem que olhar e se preocupar pra caramba, tirando emprego de muita gente, barateando a mão de obra de muita gente, que é o que você trouxe, que a gente tem que olhar mais pra isso, pra entender o futuro disso. Ao mesmo tempo, dizem que pode ser o momento do grande artista também. Porque a IA, ela tá trazendo uma mediocridade absoluta. Porque assim, até o cara que ele nunca quis ou estudou música, ele pode chegar lá e tentar falar assim, eu quero fazer uma música estilo do Dom L, faz aí pra mim. Quero um beat tipo daquela música do Dom, faz aí pra mim. E vai gerar coisas genéricas, coisas de IA isso. Né? A mediocridade, ela vai pegar, pô, o cara nunca fez um site, mas ele vai agora, ele pode fazer um site. Mas ele nunca vai fazer um site como um cara foda que faz site a vida inteira e tem um olhar de design absurdo pra isso. Então, vai ficar cada vez mais evidente essa estética, ou essa estética da IA, falando desse ângulo. Mas dizem que pode ser o grande momento do cara criativo. Pode ser o grande momento onde ele vai realmente se destacar. Pode ser o grande momento que o cara fala, esse é artista, ele interpreta a vida, ele tem um olhar diferente do que o cara que está fazendo isso apenas por dinheiro. Né? Então, você acha que a IA, ela vem para esse momento para destacar e valorizar ainda mais o artista, por causa dessa mediocridade, ou você acha que dá pra especular que nem os caras, pô, mano, Hollywood acabou, os caras, daqui 2, 3 anos, realmente os caras vão chegar em um nível absurdo que vai ficar difícil de você saber a diferença? Sim. Eu acho que essa parada é muito... Ela pode surpreender a gente, não dá pra saber, tá ligado? Uma coisa é o seguinte, a música pop atual tá ficando tão medíocre, tão previsível, que ela já não tem muita diferença de algo que possa ser feito em IA, entendeu? Então eu não acho que vai ter uma piora, porque eu já acho que o nível tá muito baixo, assim, é todo mundo tentando fazer a mesma coisa, porque tá todo mundo tentando fazer o próximo hit e tal, né? Mundial? Mundial, isso mundialmente, porque se você pegar os anos 70, é óbvio que, na verdade, isso tem um paradoxo. Ao mesmo tempo, eu acho que nunca se fez tanta música boa no mundo. Nunca teve tanto artista foda lançando disco e tal. Só que esses artistas estão lançando discos em estruturas muito subfinanciadas. Isso prejudica a qualidade do produto final, né? Apesar de a gente ter, hoje em dia, uma facilidade muito maior de chegar no estúdio e tal. Mas se você vê nos anos 60, nos anos 70, a produção musical, o que ainda conseguia ter o aporte de uma gravadora, com todos os problemas que era, o músico mal ganhava dinheiro, mas conseguia chegar a gravar um disco, e se as gravadoras faziam isso é porque tinha para quem vender. E você tinha artistas de jazz, artistas de, sei lá, você pega a Fania All Star, a gravadora Fania, a Salsa, sei lá, você vai num sebo de disco, você olha os lançamentos do que as gravadoras lançavam nos anos 70, a variedade é imensa. Tinha muita coisa diferente sendo feita e muita coisa doidona, muita coisa, tipo, totalmente fora da curva, né? Como que você conseguiu fazer um cara como Hermeto Pascoal ser um grande músico brasileiro conhecido internacionalmente? Será que o Hermeto Pascoal conseguiria ter o nome que ele conseguiu ter hoje em dia?
Ou ele seria mais um cara que tá fazendo gig aí com alguns artistas e lançando discos que ninguém escuta? Sem dinheiro nenhum, porque a gravadora não banca, então não tem gravadora para bancar, então ele teria que, sei lá, ir no estúdio dos amigos, mixar com outro amigo, fazer em condições muito inferiores. O Hermeto Pascoal teve condições de gravar grandes álbuns do jeito que ele quis, né? Obviamente com alguma dificuldade, porque também não era uma música pop, mas era um grande músico que fazia uma música muito doida, tá ligado? E hoje é considerado aí, os grandes jazzistas vão conhecer, né? Assim como vários outros. Hermeto é um extremo, né? Porque realmente é uma música muito de vanguarda, muito louca, né? O cara que explorava os sons de jeitos diferentes, de forma atonal, vários bagulho doido. Mas tinha essa variedade. Hoje em dia não tem essa variedade no mainstream. Não. E isso não era mainstream, mas não tem uma gravadora pagando para alguém fazer isso, chamando um grande artista para fazer a capa. Não existe mais isso, porque não tem retorno, não tem como voltar esse dinheiro, esse investimento, né? E aí o que tem é todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Um monte de gente querendo ter a mesma sonoridade para conseguir chegar num grande público, ser pop e ganhar o seu dinheiro. E todo mundo quer fazer o seu dinheiro e viver bem, é normal e compreensível, né? Só que aí vem a IA. E aí o que a IA faz? A IA pega toda a produção musical da humanidade, ela rouba, né, através do Spotify, e aí tem várias discussões sobre essas plataformas de música de IA, porque tem uns caras que agora é uma moda, tem umas coisas no capitalismo que é interessante, né, que é tipo o capitalismo verde, é uma contradição em termos, tá ligado? Tipo, a outra é tipo a IA, como é que eles falam, mano? É tipo IA ética, né? Como se fosse assim, essa nossa IA de geração de música não foi treinada roubando a música que já existe na humanidade. A gente contratou músicos para ser a fonte de treinamento da IA. Isso é impossível. Não dá para você chegar para um músico e mandar ele tocar, tipo, 2 séculos de música, tá ligado? Para ensinar a IA a fazer qualquer coisa que você pedir. O que a IA faz? Ela vai lá no Spotify, pega todo o catálogo, aprende, mas principalmente ela entende o que é mais popular, o que as pessoas gostam, e a partir disso aí ela vai criar, né, variações daquilo ali que muitas vezes vão ser iguais. Então, como a galera tá fazendo os mesmos prompts, obviamente, porque as pessoas querem as mesmas coisas, né? Muita coisa tá saindo igual. Então o cara fala, quero tal coisa, papapá, e IA vai lá e te dá uma melodia. Aí tem outro cara lá do outro lado do mundo que fez a mesma coisa e ela deu uma melodia muito parecida. Isso já tá acontecendo, tá ligado? E essa parada daí eu não sei, mano. Eu não sei até que ponto. Eu sei que eu quero muito que a galera comece a fazer ferramentas, tá ligado? Para os criativos. E tá começando a aparecer. Tem coisas que é legal, para facilitar a nossa vida nos bagulho que a gente não quer fazer. A gente quer trabalhar a parte criativa e tal, não quer ficar limpando sessão lá, tipo, organizando pasta de sample. Eu podia fazer isso para nós, tá ligado? O cara que vai mixar, ele tem um monte de trabalho que é puramente mecânico, né? Sim. É igual lavar prato, tipo, pode ter um robô lavando prato, legal, mano, entendeu? Mas eu quero pintar o quadro, eu quero compor a música, né? Eu não acho que a IA vai chegar a acabar com a música e tal, mas eu não sei o que pode acontecer. As pessoas querem o artista, elas consomem hoje em dia o lifestyle do artista. E pá. Agora que ela vai acabar com compositores, trabalho de músicos de sessão, isso ela vai tirar muitos empregos, tá ligado? É o que eu tô falando, tipo, a IA, ela precisa ter uma preocupação das pessoas com os empregos que as pessoas vão ter que arrumar outro jeito de viver, um monte de gente, tá ligado? Porque não vai dar mais para ganhar dinheiro com o que elas ganhavam antes, porque vai ter uma máquina fazendo aquele trabalho ali. O trabalho vai ser de pior qualidade? Vai ser de pior qualidade. Vai sobrar espaço para os caras que são mais foda, como você falou, então eu não tenho medo da IA, tá ligado? Mas de repente o cara que tá fazendo um bagulho ali de outro jeito vai ser fácil pra IA. Eu já testei, eu já botei aí ela, coloquei ela pra fazer um segundo verso de uma música minha, achei uma merda, tá ligado? Eu falei, tá aqui a música, esse é o primeiro verso, esse é o refrão.
Escreva aí, continua essa letra aí, como se você fosse o Dom L. Estude a discografia do Dom L ali. Vem um negócio assim, totalmente horrível. Eu nunca faria aquilo. Tá ligado? Foda você ter essa perspectiva do criar pra você mesmo, como se fosse você mesmo, né? Eu Muito louco. coloquei lá, tipo, não consegue, porque tem um nível... Agora, em inglês, ela já é mais avançada. Então, se você pedir pra ela criar um bagulho em inglês, tipo, imitando o Kendrick Lamar, já chega mais próximo, tá ligado? Porque o nível de informação que ela tem em inglês é muito maior. Então pode ser que ela chegue a se desenvolver, mas aí, de qualquer forma, vai ser um bagulho limitado porque ela vai te dar sempre coisas parecidas, tá ligado? Porque os prompts vão ser parecidos, entendeu? E só quem consegue vir com o novo, com o que ninguém criou, é a inteligência humana. A IA é baseada no que já existe, né? E eu tenho tido experiências muito ruins com a inteligência artificial, mano. Tipo, porque eu uso pra coisas tipo assim... Vou te explicar. Esses dias eu tava voltando a produzir na Push, que é uma drum machinezinha que eu tenho lá. E eu comprei faz um tempinho, mas eu trabalhava em outra parada e eu não tinha usado... Eu usei um pouco, parei de usar. Aí eu queria voltar a usar e eu tinha que ler o manual, essas paradas, mas eu fui lá no ChatGPT, subi o manual lá e pedi pra ele me tirar dúvida, tipo, me fale como faz tal parada pelo manual. Ele ia lá e inventava um bagulho que não existe. Falava, vai no menu tal, faça tal coisa e tal. Eu falei, pô, mas isso não existe. Ele inventa toda hora, tá ligado? Então, assim, vários bagulho que eu tentei fazer na IA, eu vi que ela é limitada em vários aspectos e às vezes te toma mais tempo do que se você fosse lá e fizesse a parada. Total. Agora eu acho que vai evoluir e tal, mas eu não acho que vai ficar igual um humano, tá ligado? Agora, achar também que isso vai ser uma vantagem para quem é mais criativo, eu também não tenho certeza, porque isso aí depende mais do que as pessoas querem ouvir, né? Mas eu se fosse assim, para apostar, eu apostaria nisso que você tá falando. Não tenho certeza, mas eu apostaria nisso, que as pessoas vão querer mais isso. Já tá rolando um movimento, né, da galera. Satura, né? Satura muito. É muito louco, né? Não dá pra saber, assim, tudo muito cíclico, né? Agora ele é um padrão, daqui a pouco ela vira moda, porque eu fico muito... Eu tenho esse lance de eu não quero me desaproximar tanto da nova geração e das novas tecnologias. Eu sempre estou antenado nos criadores de conteúdos mais novos. Sempre. Brasileiros, internacionais, estou sempre olhando o que está sendo feito, tentando me comunicar com eles. E é muito louco porque, pra gente, tem esse lance do storytelling, me apegar ao artista, o que ele pensa, o que ele fala, mas talvez para uma nova geração, não sei se é tão preciso. Um personagem de IA pode ser criado, ele pode ter um Instagram, ele pode fazer música, eu não preciso ir no show dele, mas eu me conectei com a música dele porque tem uma persona, dá pra contar uma história com uma pessoa de IA. E aí, o quanto essa nova geração, ela consegue se conectar com isso, talvez a nossa não. Mas a de agora, ela fala assim, tem que sair de casa pra ir no show, vou gastar. De repente, ela se conecta. Países orientais que tem pouca interação social, né, sei lá, o Japão, posso estar falando besteira aqui, tá? Japão, que eu acho que são países mais frios, até para esse contato, muito trabalho, de repente, não sei, é muito incerto, né? É muito certo, eu não sei. Isso me assusta porque o ser humano é adaptativo, então, tipo, o Raul falou pra mim tá muito certo, assim, tipo, a gente vê cada geração se acostumando com coisas que a gente achava que era impossível, e acho que tudo que a gente falou aqui entra nesse ponto, tipo, há 15 anos atrás você não tinha um celular, velho. Hoje ele virou sua vida. Sabe, há 15 anos atrás a gente não tinha uma Netflix, hoje o cara não fica sem. Sabe, Instagram é novidade, pô. Então, assim, parece que entra uma nova tecnologia, como a IA tá surgindo, passa 3 anos, você já é dependente dela. Por isso que, tipo assim, tem muita gente, por isso que tem essa técnica do chat sempre te elogiar, né? Você fala, pô, chat, tô sem dinheiro, acho que tô pensando em soltar um banco. Ele fala, ótima ideia, Becker. Eu Faça vejo. isso. Sim. É uma técnica? Então, tipo assim... Eu sempre achei que eu ia fazer ótimas perguntas pro bagulho. Sério? que isso. É mesmo, mentira que isso é uma técnica. Porque ele sempre assim, excelente análise. Ele fala, caralho, eu sou foda. Pergunta. Ele vai fazendo isso com todo mundo, iludiu, toda hora. até com o chat eu me iludo. É tão fácil de cair nas coisas, né, mano? E aí, tipo, a galera começa a fazer tratamento lá, sabe? Perguntar questões pessoais de psicologia dentro da IA. Não, mano, não dá pra confiar em IA 0%, mano. Vou te falar, porque várias coisas que eu tenho testado, assim, de fazer com a IA,
realmente não é confiável, tá ligado? Não é. Eu estou te falando um bagulho simples. Eu mandei um manual de um equipamento e falei assim, esse chat aqui é para eu tirar dúvidas sobre esse equipamento, quero que você aprenda o que está nesse manual. Quando eu te perguntar, você se baseia nesse manual para me responder as perguntas. Não obstante eu ter dado essa instrução, ele começou a me dar informações que tirou da cabeça, do processador dele. E eu falava, não existe esse menu, você está inventando. Ah, você tem razão, desculpe, realmente eu estou te dando essa informação porque isso é uma coisa comum em outros. Mano, foda-se outros, eu estou te dando a porra no manual. Me responde as perguntas que estão aí. E aí eu já fiz várias outras perguntas sobre coisas que eu sei, tá ligado? E que ele me dá uma resposta que eu sei que não é verdadeira, porque ele inventa. Quando ele não consegue, e principalmente, agora tem um bagulho que tem outra parada que é assim, quando você, por exemplo, eu estou usando ele também para fazer umas prévias de, eu imagino uma camiseta do jeito que eu quero, aí eu vou pedindo para ele fazer, para eu ter uma ideia, para eu depois chegar pro design com uma coisa, ao invés de eu descrever para ele, eu chego, mano, mais ou menos assim e tal. Mas ele também brisa, ele não consegue, e tem uma hora que ele cansa, que eu acho que é a economia de processamento. Aí a galera até fala que tem um macete, quando ele começa a brisar demais, tu começa outro chat. Tem várias piras, tá ligado? Porque tem hora que ele começa a delirar totalmente. Não dá mais pra você usar o mesmo chat. Você tem que começar outro do começo, porque aquele ali já tá nóia. E agora eu percebi que nem começar outro funciona, você tem que dar um tempo. Eu acho que ele tem economia de processamento. E aí a gente não sabe, porque essa parada de IA, até agora, ela não é sustentável. Financeiramente, ecologicamente, ela não é sustentável de forma alguma. Ou essa tecnologia vai evoluir muito e o poder de processamento vai aumentar muito e a gente vai ter energia infinita de alguma fonte, ou é só uma fase que ela está tirando as informações da gente, aprendendo, e depois o que vai ser jogado para a gente vai ser de péssima qualidade. E vai ter IA para grandes, né, milionários ou governos, entendeu? Ou grandes sistemas, né? Sim. Que eu acho que é o que é interessante usar IA, na verdade. Isso aí. É para grandes sistemas, tipo carros autônomos. Para carros autônomos, você cria um IA que não precisa inventar nada. Na verdade, é automação, né? Automação. É automação, tá ligado? Antigo. Automação só que com a capacidade de analisar situações em tempo real e tomar decisões mais ou menos previsíveis, né? Que um humano faria, né, por exemplo. Eu acho que a IA para a arte, que é para onde a gente discute, ela tem um viés, ela tem um sentido. Então, se você usar isso na arte, ela dificilmente ela vai ser útil. Porque como o Daniel falou, eu quero escrever aqui, ela não replicou, ela não leu os manuais que ele dedicou, mas acho que o positivo da IA é que antes de eu ter uma ideia e um pré-julgamento, eu recomendo muito que as pessoas possam consumir ela o máximo possível, de todas, assim. Sim, Eu fui um cara muito resistente, ele ficava assim, mano, vai, faz. Eu falei, mano, não vou fazer. Aí comecei a entender, comecei a pesquisar como um todo e o que ela poderia me trazer de benefícios. E hoje tem uma empresa que ela é case, que é a Lovable. Ela é uma IA que você joga a sua ideia e ela desenvolve a ideia com um site lindo, mano. Padrão de design. Tem muita gente ficando milionária com isso aqui. Sim. Então, ela tem uma utilidade fodida enquanto ela tem para negócio. Então, tem para várias coisas pra arte também, mano. Já foge do meu campo, mas assim, eu acho que você tem que esmiuçar ela ao máximo para que todo mundo tenha experiência e fale assim, putz, não tem. Porque a gente fala e o cara, putz, vou rejeitar a ideia. Uma menina vai falar, putz, rejeitar uma ideia. Mas eu acho que ela tem que tentar, porque talvez o Dom L não fique legal, mas ela fez. E aí ela tá fazendo um rap feminino, putz, da hora, gostou. Rap feminino até ruim, né? Porque é rap. Ela criou uma letra foda e deu certo. Pra ela funcionou. Pro Dom não, mas pro outro sim. Então acho que antes dessa nossa conversa, acho que tem que ir no limite do uso pra eu falar, pô, isso aqui não funcionou. Certo? Eu uso. O lance é que tem coisas que não dá pra usar, porque você sabe que não vai ter um bom resultado. E outra coisa é... não dá pra confiar, é isso que eu acho que a galera tem que entender, que tipo, a galera tá com mania de usar
não dava nem para confiar na busca do... É isso, né? A galera acha que tudo que vê na internet já é verdade. Então, se você pergunta alguma coisa para IA se é verdade ou mentira, você tem que entender que também pode ser que a resposta seja errada. Perfeito. Vaga, perfeito, exatamente. Tá ligado? Então, nunca vai ser 100%, até porque ela se baseia no que tem disponível de informação na internet, e tem de tudo na internet. Total. Eu não vi quem foi o analista que estava falando, que isso foi muito doido, assim, que a IA ela não é tão útil para a população de países de primeiro mundo. Ela é muito mais útil para países que estão próximo da miséria, porque a educação ela é sempre muito baixa. Então, tipo assim, aqui a galera tá perguntando coisas muito simples, quanto que eu tenho que tomar água, É, isso é verdade. sabe? Aí, tipo assim, ó, o cara que não vai tomar receita, eu posso tomar um remédio X? Porque ele não tem condições no médico. Ah, eu não tenho nutricionista, então qual que é a minha dieta? Sabe? Então, assim, coisas que outros países seria muito acessível acessar um profissional, a galera começa a consumir muito aqui para fazer de coisas muito básicas. Aí você entra no seu alerta, que eu acho que é muito importante. O cara começa a colocar a receita médica dele no chat, ou a saúde mental dele, que é um psicólogo, num chat. Ou começa a ver um manual, tipo, que nem você consultou um manual, mas poderia ser um manual de algo muito perigoso. Não, De uma instalação médica de algo e o cara errasse. Poderia ser algo que lida, manipula vidas, ou, Exato. ou o próprio bagulho que você falou. Mas isso aí eu não sei se eu concordo, mas faz sentido em algum nível, sim. Mas os países de primeiro mundo estão uma população estúpida também. Concordo. Até porque, às vezes, não é nem que a população é estúpida. Você pega a população americana e aí você pensa assim, em quem você pode confiar? Porque o bagulho é voltado para o mercado. Então, por exemplo, você tem hoje em dia vários influenciadores lá de nutrição, que fala de biohacking, que é outro bagulho que eu acompanho, que eu gosto de entender e pá, mas que também não pode, que teoricamente tem que ser baseado em ciência, né? Baseado em estudo científico e tal. Medicina baseada em evidências, né, que chama Perfeito. e tal. E aí, esses caras falam mal da indústria farmacêutica, porque a indústria farmacêutica está te colocando remédios que ela quer que você fique doente para vender outro remédio, mas eles também vendem um monte de suplemento. E aí começa a ter um monte de influência dessa outra parada, que é o que está tendo a moda agora no Brasil, né, que é influencer de nutrição, de saúde, que diz, isso tudo estava errado e pá, então faça o meu protocolo, aí o cara tá vendendo o protocolo. total. E aí agora já tem um bagulho, agora você não pode confiar mais em nenhum médico, porque os médicos estão tudo querendo ficar milionário, porque todo mundo é Instagram, né, influencer no Instagram, e os caras têm um bagulho que chama de paciente high ticket. Então Perfeito. tu vai num médico desse, ele diz assim, esse mano aqui, ele é high ticket, porque ele é um cara que tá aí crescendo na vida, tem um podcast de sucesso, Chegou com um Porsche aqui. tá ganhando uma grana, ele, vou tirar um dinheiro desse maluco, eu vou falar pra ele um monte de coisa, pra ele comprar um monte de coisa, pra ele vir aqui fazer um monte de consulta, botar umas vitaminas aí na veia que não tem evidência que o teu organismo vai absorver, e ele vai tirar um monte de dinheiro de ti, e isso acontece, tá ligado? Num país de primeiro mundo, até mais, né? Total. Eu conheci uma mina que ela trabalhava para, olha como a gente vive numa sociedade filho da puta, né? Os médicos, cara, muito médico tem meta de cirurgia mensal em hospital, em clínica que eles trabalham, tá ligado? Então imagina, um bagulho sensível que é para você fazer ou não uma cirurgia, seja qual cirurgia for. Aí o cara tem que bater a meta dele para ele ganhar o dinheiro que ele quer, para pagar a casa de praia, a lancha, não sei o quê. E ele pensa, esse maluco talvez nem precisasse não, mas não vai fazer mal não, eu vou fazer direito essa cirurgia, ele vai sobreviver, faz essa cirurgia nele. E eu conheci uma mina que falou que ela trabalhava com prótese, e ela via os caras botar prótese, arrancar a perna de uma pessoa, sendo que não tinha necessidade, tá ligado? Teria chance ainda de outros mecanismos, porque ele queria vender a prótese, tinha meta, porque tinha acerto com a empresa que fabricava a prótese, que tinha vender tantos por mês, porque era o dinheiro que era pago, não sei o que, tá ligado? Então, assim, isso nos países de primeiro mundo rola mais ainda, porque a economia é mais... A indústria tá lá, né? A indústria tá lá, a economia tá aquecida, entendeu? Então, você vai lá nos Estados Unidos, eu fui recentemente, primeira vez, né? Aí você chega lá num bagulho que chama Whole Foods, acho louco, tá ligado? Whole Foods, né, mano? Que é só
bagulho natural e tal, e tem uma seção de suplemento. Tem uma infinidade de suplemento ali, tá ligado? E aí você pode comprar o que você quiser, você bota lá no chat GPT e o que ele vai te dizer aqui? Isso aqui funciona mesmo? Aí ele vai te dizer, funciona, porque tem testes que foram feitos e tal, aí você vai ver o teste, é muito sutil a diferença entre o que é que funciona e o que é que não funciona na ciência para tu botar numa inteligência artificial e ela te dizer, tá ligado? Tá. Mas para coisas básicas, como você falou, faz sentido mesmo, que quanto eu bebo de água, isso é meio que consenso, né? O foda é que, tipo, esses bagulho sobre medicina acabou porque eu acho que o mais grave pra mim que foi eu vi esses dias, assim, que foi o cara que, tipo, tem lá um especialista, né, um médico, esqueci agora qual é um infectologista versus 30 negacionistas. Não, aí é doideira demais. Eu não vi isso, não. Eu vi a chamada disso aí. Eu fiquei, mano, Irmão, acabou, eu quase clicar. Eu fiquei, mano, não vou clicar nesse bagulho, não. Irmão, eu Não fico dá. Se eu clicar, pensando. eu vou assistir. Mano, até eu o assisti, final, eu mano. me fudi. E eu não quero. O cara, é impressionante que o cara teve a pachorra de sair da casa dele, sentar na frente de um infectologista que tem anos de profissão e falou assim: eu vi que a vacina, ela matava, ela causava trombose. Trombose? O que o cara sabe de trombose? Ele fazia isso, e o cara falou assim, não, isso aqui tá errado, essa evidência. Não, mas eu sei que tava, vocês querem me enganar. Falar, irmão, você saiu da sua casa pra você contestar um método científico mesmo. Eu entendo que você tenha dúvida sobre isso, mas você foi lá contestar isso. Você não foi nem aprender, falar, mano, me explica. É bizarro, porque teve um médico no TikTok que falou, não, isso aqui não funciona. Eu falei, aí, ó, viu, ó? Esse médico aqui falou que não. Sempre vai ter um pra confirmar, né? Caralho, velho, isso pra mim pra mim, eu assisti essa parada, eu ficava bizarro, em choque. Falei, tem 30 pessoas ali contestando esse cara que estudou pra caralho, que é um cara... Não, acabou. Mas é porque isso é baseado em informações verdadeiras, né? O grande problema é que é igual a teoria da conspiração, né? A teoria da conspiração, ela pega uma informação verdadeira e aí ela, a partir daquela informaçãozinha ali, o cara cria o universo da ficção, né, inteira, né? Por exemplo, tem realmente, existe realmente contradições não, né? Coisas que não são conhecidas, efeitos colaterais que são possíveis, que vêm que pode vir de uma vacina ou não. Mas essa não é a discussão. Quando estava rolando esse bagulho da vacina, principalmente na época do Covid, eu vi muitos caras que eu acompanho dessa parada lá na gringa, começar a falar, porque temos que ter a liberdade de tomar a vacina ou não sei o quê, porque pode ter efeitos colaterais e pá, e pode mesmo. Mas a gente vive num mundo que a gente não pode nem dizer isso, tá ligado? Porque Total. a questão não é a sua... Não é... O que aí eu ficava assim, tipo, caralho, mano, como que as pessoas não entendem que isso não é só sobre a saúde individual? A vacina, a maioria das vacinas que são obrigatórias e tal, elas não são sobre a sua saúde apenas, tá ligado? Elas são sobre a saúde de um corpo coletivo. Total. Então, assim, mesmo que a vacina do Covid fosse me tirar 1 ano de vida, eu ia tomar. Tá ligado? Porque vai tirar 1 ano de vida minha e vai evitar 500 mil mortes, 1 milhão de mortes. Beleza, a gente perde 1 ano todo mundo. Vamos combinar? Firmeza? Tranquilo. Firmeza. Eu não ia ter perdido o meu parceiro. Eu perdi um amigo pro Covid. Tá ligado? Teve gente que perdeu familiar. Aí tu não trocaria 1 ano de vida teu pra tua avó viver 10 anos mais? Tranquilo. Teu avô viver 10 anos mais? O avô do amigo de meu, boa, tranquilamente. É 1 ano. Aí assim, as pessoas não entendem que, por exemplo, no Vietnã, onde morreu pouquíssima gente, as pessoas têm outra mentalidade. A gente vive num mundo muito individualista. Os caras pensam só nisso, tipo, pode ter um efeito colateral, beleza, mano. A gente tem que pensar, vacina é um bagulho maior do que só sobre a sua própria saúde, tá ligado? E os caras não colocam isso nem na discussão. Eu fico tipo, caralho, que doideira, mano. Perfeito, velho. Perfeito. Tá ligado? Tipo assim, a gente tinha eliminado um monte de doença que agora tá voltando porque a galera não tá se vacinando. As doenças não existiam mais. Então, de repente, se você é um cara que tem um maior acesso à saúde, talvez não seja um problema para você do seu filho pegar sarampo, sei lá qual doença. Mas se essa doença voltar a ser uma epidemia, tem outras pessoas que não vão ter a mesma condição de você para cuidar e vai morrer um monte de criança. Tá ligado? Tem um efeito colateral aí, pode dar tal parada em 1 milhão de pessoas, tantos ficam autistas. Agora, o autismo é o que eles gostam de falar, que é por causa de vacina, né? Beleza, pode ser.
não é provado, tá ligado? Se existir isso, quantos em quantos por cento, tá ligado? E aí quantas mortes iriam, entendeu? Tudo isso tem que ser colocado na balança, Bem não é maior, só sobre, mal maior, mal menor, não né? é só sobre uma pessoa. Tá ligado? Eu vi um caso, inclusive, assim, de um cara que ele se negou a tomar vacina, brasileiro. E ele trouxe a doença pra dentro e ele matou os próprios familiares, velho. Ficou fudido da cabeça. Olha o peso por causa de uma informação errada. Imagina, tá ligado? Quantos desses tiveram? Não, você é louco. Mas é isso.